Graça e paz, amada igreja. Nós vamos nesta manhã estudar o texto de 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 e o versículo 30, até o capítulo 7, versículo 1, parte A. Depois disso, ajuntou-se Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-se uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do largar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Tendo ele ouvido a palavra da mulher, rasgou suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro e sobre a pele. Capítulo 7, versículo 1, parte A. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Amado, nós acabamos de ler um texto que nos mostra um contexto de pânico, um contexto de fome, um contexto onde o rei da Síria, ele sitiou, ele cercou o povo de Samaria, onde o povo de Samaria não podia mais sair da sua cidade e comprar comida. E ali tiveram bastante fome. E o texto que nós lemos, ele mostra que a fome era tanto, a ponto de comer as coisas imundas, a ponto de comer os próprios filhos. Mas aí, o profeta de Deus, Eliseu, ele nos chama a atenção uma coisa: ouvir a palavra do Senhor. Nunca vivemos um tempo como este. Isto é, no entanto, a Bíblia nos diz que o tempo foram incomuns antes. Você abre sua Bíblia e lê sobre epidemia, pavor, tempo difícil, tenebrosos. A Bíblia está escrita nesse tempo presente. Deus está levando todo crente, eu, você, a nós, a perguntar: Deus, o que o Senhor está me dizendo durante esse momento? Dr. Gary Collis, psicólogo e teólogo, de uma das suas palestras, ele citou antes do atentado dos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001, que as igrejas eram vazias. Quase não se ouviam falar sobre igreja e em Deus. Ele chegou a falar que o próprio consultório dele também era vazio. Mas depois do dia 11 de setembro, desse mesmo ano, 2001, tudo mudou. Tudo realmente mudou. E eu vou te lembrar alguns fatos. Os atentados terroristas de 11 de setembro foi uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos, coordenada pela organização islâmica Al-Qaeda. Na manhã daquele dia, 19 terroristas sequestraram 4 aviões comerciais. Os sequestradores colidiram intencionalmente com 2 aviões contra a Torre Gêmea, na cidade de Nova York, matando todos a bordo e muitas das pessoas que trabalhavam no edifício. Foram quase 3.000 pessoas que morreram durante os ataques, incluindo 227 civis e os 19 sequestradores a bordo dos aviões. A esmagadora maioria das vítimas eram civis, incluindo cidadãos de mais de 70 países. A partir de então, todas as igrejas viviam lotadas em seus cultos. No seu consultório, o Dr. Gary Collis já não tinha horário na agenda. Ele disse na ocasião daquela palestra que Deus tem preparado grandes ondas, mas muitas delas se passam e as igrejas não percebem. Temos que observar essas ondas que a igreja está levantando. O que Deus quer de nós nesse momento difícil que estamos vivendo hoje? Pare e pensa: por que tantas pessoas estão vivendo desesperadas porque ainda não conhecem a soberania de Deus? Vá ao Senhor, busque o Senhor, ouve ao Senhor. Temos que reaprender a ouvir mais a Deus do que o mundo. E não ficar apoiando naquilo que o mundo faz, como muitas vezes provocando a ira de Deus.
Vamos ouvir o que Deus está falando. Depois diga, como podemos ser instrumento vivo na mão do Senhor? Como podemos servir a outros? Amado, o apóstolo Paulo, ele vai dizer sobre isso, a questão de sermos servos. Servos como instrumento vivo na mão do Senhor. Ser servo é abençoar as pessoas. Ser servo é estar à disposição de ajudar o próximo. Deus nos separou para ser santos. E ser santo, eu já falei isso no estudo, ser santo é separado por Deus para Deus. Deus nos separa para abençoar a outras pessoas. Mas não é fácil por causa do distanciamento social que estamos vivendo hoje. Mas em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, apenas partear, e eu quero ler para vocês, e eu quero que vocês acompanhem nesse texto, que diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós apenas vamos ser objeto de bênção para o nosso próximo, se aprendermos a ouvir a palavra de Deus e não ao mundo, aquilo que ele apresenta para o mundo. Que possamos ser ouvintes da palavra e praticantes da palavra. Deus abençoe a todos nesta manhã.